Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e hoje a gente inicia uma série para falar sobre ordens iniciáticas. Que mistério será que essa série vai revelar? E para iniciar já vamos falar da maçonaria. A maçonaria é uma ordem filosófica e filantrópica que preza pelo livre pensamento. Antes de ter esse nome e ser uma ordem estruturada, a maçonaria nada mais era do que grupos de construtores que talvez a gente consiga mapear até o Egito Antigo. Mas, oficialmente, a gente sabe que na Idade Média esses grupos se chamavam de guildas, e uma dessas guildas era a guilda dos pedreiros. Esses pedreiros eram os caras que dominavam a construção de grandes monumentos, grandes construções, como as catedrais, os castelos, as pirâmides, tudo isso que era monumentalmente grande e que ao mesmo tempo as pessoas comuns não sabiam como é que eles construíam aquilo, como é que eles faziam os cálculos para dar tudo certo, como é que aquelas pedras encaixavam daquele jeito, parecia mágica ou quem sabe coisa de extraterrestres, mas não, eram só os pedreiros mesmos que eram muito bons no que eles faziam. Alguns historiadores dizem que os construtores das pirâmides talvez tenham sido os primeiros maçons sem se auto-intitularem dessa forma. A gente sabe que no exército romano existiam construtores que eram muito valorizados porque eles conseguiam não só construir as coisas que eram para o dia a dia, como aquedutos, como anfiteatros, mas também grandes máquinas de guerra para alimentar as legiões romanas em suas batalhas pelo vasto Império Romano. Esse conhecimento continuou, chegou na Idade Média, e olha que legal, na Idade Média um maçom normalmente passava o seu ofício para o seu filho. Caso ele não tivesse um filho ou o filho não fosse interessado naquilo, ele passava aquilo para um aprendiz. Então sempre uma relação de um mestre maçom passando aquilo para um aprendiz, e aquilo era passado em segredo. E por que era passado em segredo? Um dos motivos era de que quando você vivia na Idade Média, você não podia sair do seu feudo. Você era basicamente propriedade do senhor do feudo, do suzerano. Você era um vassalo dele e ele te fazia o favor de você poder morar nas terras dele, cultivar as terras dele e pagar altos impostos para manter o estilo de vida dele, enquanto que o que sobrasse ficava para você. E se você reclamasse e quisesse sair para ir para outra terra, os senhores feudais conversavam entre eles e falavam: não receba esse fugitivo, e aí essa pessoa se tornava um errante, um andarilho sem ter uma terra onde parar. Então, os nossos amigos pedreiros tinham uma vantagem: eles podiam transitar livremente por toda a Europa sem precisar prestar nenhum juramento, nenhuma homenagem a nenhum suzerano. Eles eram livres, então era um segredo muito bem valorizado. Mas é óbvio que não era só por causa disso. Eles eram valorizados porque eles construíam grandes máquinas de guerra para os exércitos, grandes castelos fortificados, e esse segredo era muito perigoso de cair nas mãos dos outros inimigos. Então os pedreiros recebiam altas quantias, altas somas para poder se manterem, e através disso criaram os grupos de pedreiros para se protegerem, como eu disse, as famosas guildas, que era uma espécie de um sindicato da Idade Média. Antes da gente ter então a fundação oficial da maçonaria, como a gente conhece hoje, a gente tem esse período da história em que eles eram organizados em guildas e que a gente vai chamar isso de maçonaria operativa. E a gente tem provas disso. A Carta de Bolonha de 1248, onde o nome de 371 mestres maçons acabou sendo divulgada, isso no século XIII. Então a gente já sabe que existiam esses grupos, essas guildas acontecendo e passando segredos de mestre para aprendiz. Bem, como os maçons gozavam de uma certa... como os pedreiros, ou masons, que é um nome francês para os pedreiros, como eles gozavam de uma certa liberdade, e eles podiam, iniciar pessoas nos segredos da construção. Durante 300 anos, eles ficaram ali de boa, ninguém encheu o saco deles, ninguém perseguiu eles, eles passaram praticamente incólumes pela Inquisição, e eles usaram inclusive a maçonaria para, dentro dessa maçonaria operativa ainda, trazer para dentro da maçonaria pessoas que podiam ser perseguidos, como judeus, como pessoas que eram estranhas à época, sei lá, um epilético, um canhoto, que eram considerados
pecadores que tinham ali a marca do diabo neles, muitas dessas pessoas encontraram refúgio dentro da maçonaria para serem protegidos das perseguições da Inquisição. É claro que para justificar esse monte de gente estranha, entre aspas, ali, eles justificavam que justamente por serem livres de transitar por toda a Europa, eles tinham contatos com vários povos diferentes, várias pessoas diferentes, e aí a igreja fingia que fazia vista grossa para eles, afinal eram eles que construíam as grandes catedrais, principalmente as góticas, né, que traziam aquela coisa de quando você entra numa catedral gótica, olha o tamanho daquilo, a altura daquilo e fala, meu Deus, eu sou muito pequeno perante Deus. Então como eles conseguiam provocar esse efeito sagrado nas pessoas que eles não estavam ali? Isso não vai durar muito tempo, é óbvio que em algum momento a igreja vai considerar que os maçons são hereges e as histórias de que eles sacrificam crianças, de que eles adoram o diabo, que adoram um bode, vão começar a surgir, que é justamente para desanimar as pessoas a procurarem os maçons e entrarem na maçonaria. Em 1666 acontece um grande incêndio em Londres, um daqueles que destruiu a cidade quase inteira. Foi realmente algo muito agressivo. E aí as guildas dos construtores foram chamados para reconstruir a cidade. Então, entre 1666 e 1717, esses grupos, principalmente os londrinos, começaram a fazer amizade, conversar entre eles, as guildas diferentes começaram a se aproximar, até que as 4 maiores guildas que existiam em Londres se encontram em 1717, no dia 24 de junho, em um jantar. Eles acabam falando, vamos juntar? E aí nasce assim, a grande loja da maçonaria, a grande loja de Londres e Westminster, que se torna ali a sede da maçonaria mundial. Então só em 1717 é que a gente tem a fundação oficial da maçonaria, como a gente conhece hoje, que é uma maçonaria mais filosófica e menos operativa. Essas 4 guildas que viviam em Londres se chamavam de Lodge. Lodge vem mais ou menos da palavra alojamento, mas para o português, quando veio traduzido, veio como nome de loja. Então, normalmente, um templo maçônico é chamado de loja. E um templo maçônico não é um templo religioso, ao contrário do que muita gente acredita. Por mais que uma das exigências da maçonaria seja que ao entrar na maçonaria você tenha que acreditar em Deus, mesmo que esse Deus seja Jeová ou Alá, você só não pode ser ateu. Se você acredita em Deus, você pode entrar na maçonaria. Desde que você entra, você está entrando numa loja. E aí, a partir daí, você tem reuniões filosóficas, rituais filosóficos, tudo muito voltado à questão da igualdade, do pensamento livre, da fraternidade e da filosofia. Ah, Léo, você está falando isso? Mas que horror, eu ouvi dizer que na maçonaria eles adoram o diabo. Gente, não tem nada disso. Para quem já foi numa cerimônia aberta, e a maçonaria faz cerimônias abertas, vocês vão reparar em alguns casos, em algumas lojas, de que um dos livros sagrados que são colocados lá é justamente a Bíblia. Existem lojas, inclusive, que existem padres que são maçons e fazem parte de algumas lojas maçônicas. E por que essa coisa do medo? Porque principalmente ali na época da Revolução Francesa, essa coisa de livre pensamento que veio com o Iluminismo, que veio com o Renascimento, era uma libertação do pensamento religioso. Então a igreja não queria perder o poder. Tudo que atacasse o poder da igreja, que era um poder secular, a igreja inventava que aquilo era do diabo, aquilo era do mal, e isso veio se propagando durante séculos no imaginário das pessoas. Qual a maçonaria? É uma ordem discreta, ou seja, você sabe onde tem uma loja maçônica, mas você não sabe o que acontece lá dentro. Como isso acontece? Esse mistério acaba gerando muito combustível para a imaginação de todo mundo. Então as pessoas acreditam em qualquer coisa que as pessoas falem que aconteçam lá. Mas normalmente quem fala essas coisas não são maçons. Ou se é uma pessoa que fala que é um ex-maçom, normalmente quando a gente vai buscar isso lá no registro da maçonaria, você vê que essa pessoa não é maçônica. E por que eu posso falar tudo isso? Porque a história da maçonaria é bem fácil de pesquisar, existem vários livros sobre isso, e eu que não sou maçom, só fui lá, estudei e entendi um pouco mais sobre a origem da ordem, como ela funciona, quais são seus ritos. Se você procurar, você vai achar tudo na internet. Bem, com o tempo a maçonaria se espalha pelo mundo inteiro, ela ganha muita força na França, depois ela chega em outros países como os Estados Unidos, onde os fundadores da pátria americana
eram maçons como George Washington, como Thomas Jefferson. Toda a construção da cidade de Washington é baseada em plantas maçônicas. Enfim, como eles eram construtores, pedreiros, nada mais justo do que simbolizar ali a sua filosofia através de construções, através da construção de uma cidade ou de uma construção de uma nação como os Estados Unidos. Há mais ou menos 200 anos atrás, a maçonaria chega no Brasil e acaba se espalhando. Ela chega no Rio de Janeiro, tem a sua primeira loja no Rio de Janeiro, depois se espalha pelo Brasil inteiro. Hoje é bem comum encontrar na maioria das cidades uma loja maçônica. Como eu já disse então no começo do vídeo, o grande objetivo da maçonaria é a beneficência, não só para as pessoas que estão dentro da ordem, mas também para as pessoas que estão fora. A maçonaria prega o estudo da moral universal, das ciências, das artes, da prática de todas as virtudes, da filosofia, do desenvolvimento espiritual de seus integrantes, e assim eles acreditam que a gente pode construir uma sociedade mais livre, mais justa, mais igualitária. Um dos temas da maçonaria que a gente vê na Revolução Francesa é a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Outra curiosidade muito bacana é que dentro da história maçônica existem ritos diferentes. Então, por exemplo, existe o rito antigo e aceito, o rito de York, o rito moderno francês, o rito de Mênfis, o rito brasileiro. Cada um desses ritos parecido com o outro porque tem a essência da maçonaria, mas eles têm diferenças na forma como os rituais são feitos. Lembrando que o rito é aquilo que tem em essência o aprendizado e o ritual é a ferramenta para que o aprendizado se manifeste. Então muitas vezes os ritos são até muito parecidos, mas os rituais são bem diferentes. Para que servem esses rituais então? Para que todos esses conceitos de moral, desenvolvimento espiritual, virtude, tudo isso seja compreendido e absorvido pelos maçons. E dessa forma eles aprendem a ser pessoas melhores. Vamos falar de algumas diferenças entre esses ritos. Por exemplo, no Antigo e Aceito, ele é um rito muito parecido com o ritual de consagração de um cavaleiro. Então, essa primeira cerimônia desse rito, por exemplo, é uma cerimônia com símbolos como o graal, a espada, as lutas, as passagens por vários desafios. Outro rito é o rito de York, que é um rito que era mais trabalhado por nobres, então é um rito mais diplomático, com muitos símbolos, uma coisa quase parlamentar e também voltada aos grandes debates filosóficos com uma base alquimista. Existe também o rito moderno francês, que é um rito em geral que aceita qualquer tipo de crença, seja um deísmo, um panteísmo ou até um agnóstico, que é aquele que fala assim, cara, eu não posso dizer que Deus existe nem existe. Eu não acredito que ele exista porque eu não tenho prova, mas eu também não acredito que ele não exista porque eu não tenho prova, então eu vivo no benefício da dúvida. Algumas lojas também seguem um rito brasileiro, que basicamente a diferença é uma adaptação para o Brasil, principalmente para a posição astrológica do hemisfério sul, que é diferente do hemisfério norte, obviamente, de alguns templos do hemisfério norte, onde a astronomia é muito importante para a forma como os templos foram construídos. E quantos graus a maçonaria tem? Ah, Léo, eu ouvi falar que são 33 graus. Na verdade não. Na verdade você tem 3 graus. O grau de aprendiz, o de companheiro e o de mestre. No de aprendiz é o que acima de tudo você tem que saber aprender. É o primeiro contato que você vai ter com o simbolismo maçônico. Você vai aprender as funções de cada um no templo, vai buscar esse desenvolvimento dessas virtudes e a eliminação dos seus vícios, dos seus defeitos. É um grau extremamente importante porque é a porta de entrada, é a porta de aprendizado. Quando você passa por esse grau, você é levado para outro grau, que é o grau de companheiro maçom, que é um grau basicamente onde você desenvolve melhor os seus conhecimentos dos símbolos, avança ritualisticamente dentro da ordem e também avança no seu desenvolvimento de caráter. E por fim, o mestre maçom, que é o grau de plenitude maçônica. Nas lojas simbólicas em geral, ele é o grau mais elevado e é o grau que permite que você ocupe qualquer cargo dentro da loja. Normalmente é o mestre, o grande guardião, ou os mestres, né, dentro da loja, que são os grandes guardiões dos conhecimentos da história da maçonaria e dos objetivos da maçonaria. Mas existem lojas que têm graus filosóficos, e aí sim, em alguns ritos, esses graus filosóficos podem chegar até o nível 33, como a gente às vezes ouve. Outros ritos, esse grau vai ser menor, não vai chegar até o 33, chegar até o 12, 17, enfim, depende do rito, você vai atingir graus diferentes. Mas a maioria das lojas simbólicas, todo maçom
maçom que passa um tempo lá chega até o grau de mestre maçom. Além dos graus, nós temos cargos dentro da maçonaria, visto que a loja precisa de uma espécie de uma administração e o cargo também representa um simbolismo de uma virtude que precisa ser dominada e também de defeitos que precisam ser trabalhados nesse aprimoramento moral e filosófico do homem. Então cargos como presidente, orador, secretário, tesoureiro, que são cargos administrativos que são muito importantes para essa administração do templo. Mas também existem os instrutores, o diácono, o vigia, o hospitalário ou o responsável pela hospitalaria. Existem vários cargos diferentes e esses cargos também têm uma função simbólica muito importante no aprendizado dessas virtudes e eliminação dos defeitos dentro da maçonaria. E por que tudo isso dentro da maçonaria? Por que todo esse segredo? Bem, vamos lá. Eles trabalham com rituais de iniciação. Esses rituais, galera, nada mais são do que a gente chama de psicodramas, ou seja, são uma espécie de uma encenação teatral, mas que tem um profundo impacto emocional que traz um grande aprendizado. Esse aprendizado dentro desses rituais normalmente é o segredo que aquele grau vai revelar. Você vai estudar ele filosoficamente, mas o ritual é essa porta de abertura, essa pancada emocional que você recebe já para que você aprenda. Se você conta para alguém como vai ser o ritual, a hora que você vai ser iniciado, o ritual perde a graça, perde o impacto emocional, perde a capacidade do aprendizado através do modelo e da experiência. E é por isso que as coisas não são contadas. É justamente para não estragar o processo das pessoas que querem entrar e passar por essas experiências de forma completa e não entrar lá e já saber tudo que vai acontecer e aí no meio do rito ali tá ali só olhando como se fosse um espectador e não como se fosse alguém que está mergulhado naquele ritual e aí sim sofre uma mudança emocional muito forte, uma impressão muito forte e aquilo realmente muda a vida da pessoa e a gente espera que mude para melhor. Então o grande segredo da maçonaria na verdade é a forma com que ela faz os rituais, que é justamente para impactar esses aprendizados. Se isso for contado, se os símbolos forem entregues, tudo isso que vem à tona de forma aberta, livre, vai acabar estragando toda a magia que tem por trás do aprendizado. É a mesma coisa que você querer muito ver um filme, tá louco pra ver um filme, e aí quando você tá na fila do cinema, sai alguém e conta o final do filme pra você. Vai estragar a experiência, porque você vai passando o filme falando, poxa, imagina que ele chega no final e fala assim, nossa, eu não acredito que tal personagem morre. Você vai passar o filme inteiro olhando para aquele personagem falando, em algum momento ele vai morrer. Isso estraga a experiência. Então, o segredo, galera, tá muito mais nisso. Não tem nada a ver com adorar bode, diabo. Isso virou uma piada entre os maçons. Os maçons, inclusive, adotaram o apelido de bode por causa dessa história do Baphomet, que era aquela, né, a gente tem até um vídeo no canal falando sobre isso, que era aquela figura, né, sentada com uma cabeça de bode e chifres. Então que os maçons adorariam isso. Se você vai numa loja maçônica, como eu disse, você pode ir numa cerimônia aberta ou até visitar a loja maçônica quando não tem sessão, você vai ver que não tem bode nenhum, não tem chifre nenhum lá dentro. Então isso nada mais é do que uma brincadeira que os maçons começaram a fazer para meio que provocar a galera que fala besteira, tem preconceito com relação ao que eles fazem. E Léo, como é que eu entraria na maçonaria? Bem, você deve descobrir alguém que seja maçom, que você conheça, porque para entrar você precisa ser convidado por esse maçom e esse maçom vai levar o seu nome para o escrutínio dentro da loja, ou seja, uma espécie de uma discussão sobre se o seu nome é aceito ou não. Você vai passar por uma entrevista. A sua esposa também, se você for casado, vai passar por uma entrevista para ver se ela autoriza que você entre na maçonaria. Se ela não autorizar, você não vai entrar. E aí, passando isso, você é convidado a entrar e dois maçons acabam sendo responsáveis pela sua entrada na loja e pelo que você vai fazer e falar, inclusive. Então, você só vai entrar por indicação. Como eu disse, como existem ritos diferentes, as regras para entrar podem mudar um pouco, mas em geral é a indicação. Nenhum maçom vai te mandar que não te conheça, vai mandar um e-mail para você falando assim, você gostaria de entrar na maçonaria? Isso é o que nós chamamos de lojas espúrias, ou seja, são as lojas que não são filiadas à grande loja da Inglaterra e logo não são reconhecidas. Existem alguns casos dessas lojas que são as maçonarias mistas, onde as mulheres são recebidas na maçonaria. Esse é outro grande preconceito que existe dentro do entendimento do que é a maçonaria. A maçonaria não aceita mulheres, porque a maçonaria era uma guilda de construtores que era feita por homens, em que todos os símbolos
foram desenvolvidos para o desenvolvimento do princípio masculino. Logo, se uma mulher entrar, ela vai aproveitar pouco do que tem ali para ser ensinado, visto que aquilo é voltado para o princípio masculino. Mas uma mulher tem o princípio masculino dentro dela, e entendendo isso, algumas lojas, principalmente de origem francesa, trouxeram a ideia da teosofia para dentro da maçonaria e acabaram abrindo suas fileiras para as mulheres. Essas lojas não são consideradas lojas oficiais ligadas à loja do Grande Oriente lá na Inglaterra, lá a grande loja inglesa, mas muitos fazem parte dessas lojas, muitos são maçons que ou são maçons ainda, ou deixaram a maçonaria e entraram nessas lojas mistas. Isso deve ser algo que com o tempo deve mudar também. Enfim, espero que eu tenha passado aí pela história, explicado alguns conceitos, quebrado com alguns preconceitos com relação ao que a gente não entende. Muitas vezes a gente acaba criando histórias, imaginação, ou ouve alguém falar alguma coisa sobre aquilo e nunca vai atrás para pesquisar, para se informar, e acaba acreditando como se aquilo fosse uma verdade. Então, se você tem interesse, tem um monte de livro falando sobre a maçonaria, na internet está cheio de texto, tem até os rituais, muitos rituais estão na internet, dá para você pesquisar, dá para você saber muito mais. Não precisa acreditar em mim, mas vai atrás. Mas também não acredita em quem falou que é uma coisa do mal. Vai você aprender, vai você atrás, vai você buscar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo sobre as ordens iniciáticas. Não esqueça de ligar o sininho aqui do canal se você já é inscrito, para que você receba nossas notificações. Se não, se inscreve no canal. E a gente vai continuar com essa série de ordens iniciáticas no próximo vídeo para falar de uma outra ordem iniciática. Então continua aqui com a gente. Até lá, esfirras esquadrinhadas para vocês.